Bom, pessoal, seguindo aqui então, com os movimentos, temos o deslize, quer dizer, o vá para. Eu vou apagar aqui, tá, esse outro ator, só para ficar mais limpo aqui pra gente, tá? Depois a gente vai trabalhar com dois atores em aparência. O vá para, geralmente... Deixa eu só mudar o estilo de rotação do meu gato aqui e colocar meu evento da bandeira verde de novo aqui. Isso. Então, esse vá para tem um detalhe. A gente vai definir esse vá para geralmente em começos de jogo ou para posicionar os objetos no início quando eles aparecerem. Então vamos supor que eu quero que o meu gato comece aqui, no canto. Todo o palco aqui, é uma coordenada x, y. Então, cada posição que eu tiver aqui corresponde a uma coordenada no eixo x e y. Tanto que quando eu estou mexendo o meu mouse aqui, bem aqui está aparecendo as posições atuais do x e y do meu mouse. Meu ponteiro aqui. Certo? Então, como é que a gente faz para poder definir aqui que o nosso gato vai começar nesse canto esquerdo aqui? Bem, a gente pode colocar o mouse aqui, tentar pegar a posição aqui do x e y. Só que acontece que o x e y do ator que ele pega como referência é o meio do ator, que é onde tem uma cruzinha ali que mais tarde eu vou mostrar para vocês, que é o ponto central que eles pegam do ator sempre. Mas fica muito complicado a gente colocar o ponteiro do mouse aqui, ver a posição e o valor, vir aqui e editar. Então a forma mais fácil de fazer isso é o quê? Se eu quero que meu gato comece nessa posição aqui, então primeiro eu vou arrastar ele aqui, na posição que eu quero que ele comece. E aí eu vou pegar esse comando. Por quê? Conforme eu for mexendo o meu ator, a posição x e y dele são atualizadas para a posição atual em que ele está. Então, se eu colocar ele aqui, ele já me dá a posição certa em que ele está no momento. Então, é só vir aqui e arrastar o comando vá para x e o y aqui com os valores definidos já. Bem, então quer dizer que se eu arrastar ele em qualquer lugar aqui, quando eu apertar na bandeira verde, ele tem que vir para cá. Aí, ele vem para cá. Bom, vamos supor agora que eu quero que ele deslize até esse canto aqui. Para isso, a gente vai usar o comando deslize aqui, estão vendo? Deslize por tantos segundos até x e y. Mas até qual x e y? Eu quero que ele... A mesma coisa. Como é que eu defino esse x e y aqui? Eu defino até onde que eu quero que ele deslize, ou seja, o destino dele. E aí sim que eu arrasto o comando deslize, que aí ele já me dá a posição do x e y atuais dele, certo? Então, agora vai acontecer o quê? Quando apertar na bandeira verde, ele vai para a posição x e y que a gente definiu aquela hora, que é esse canto aqui, e vai deslizar até esse em um intervalo de 1 segundo. Ele foi rápido, né? Para a gente fazer com que ele vá mais devagar, é só a gente aumentar os segundos. Então, é a mesma ideia para quem já fez ensino médio aí, de velocidade média. A gente aumenta o tempo para o mesmo percurso, para uma mesma distância, a gente tem uma velocidade aí menor. Aí agora ele vai começar ali. Então agora sempre que eu apertar a bandeira verde, vai para aquele canto e vai deslizar até este.
Então, a gente pode fazer ele deslizar para qualquer canto aqui. Basta a gente definir a posição x e y dele, certo? Bom, pessoal, só lembrando que ainda não conhece, para os alunos aí mais novinhos que não conhecem ainda o x e o y, x é nosso eixo horizontal, certo? Então é direita e esquerda. E y é o nosso eixo vertical, ou seja, cima e embaixo, certo? Bom, a gente tem aqui um outro comando aqui, ó, no meio que eu pulei, que é esse vá para ponteiro do mouse ou uma posição aleatória. Para que é que a gente usa isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, para ele sempre ir para ponteiro do mouse, ó, o meu ator vai acompanhar meu mouse desse jeito, certo? Isso serve para aqueles joguinhos que a gente precisa pegar algum outro ator para poder tocar em outro, para acontecer alguma coisa. Então, vamos supor que eu tenho que pegar os lixos, é um jogo de sobre dengue, por exemplo. Então, eu tenho que ir lá pegar o lixo e arrastar até a minha lixeira. Então, a gente acaba fazendo isso, certo? A gente vem aqui e arrasta e coloca esse comando que aí ele vai acompanhar nosso ponteiro do mouse. Ou eu posso, para ele, colocar aqui para ele sempre aparecer em uma posição aleatória. Isso serve para aqueles joguinhos que a gente tem que adivinhar onde é que o personagem vai aparecer para o usuário ir lá e matar ele, ou clicar nele, acontecer alguma coisa, ou é o jogo adivinha onde estou, então é para isso. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui só para que ele vá numa posição aleatória e ele espere meio segundo, 0,5 segundos, na posição que ele tiver. Aí, ó. Mas repare que as posições dele às vezes ultrapassam um pouco o cenário. Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, se tocar na borda, volte. Aí isso vai fazer com que ele não ultrapasse aqui a cena. Então é um recurso bem bacana isso aqui. Bom, pessoal, seguindo aqui então, a gente tem o adicione. E o mude adicione tantos a x e mude x para. Esse aqui é para quando a gente não quer alterar a posição de x e y. A gente quer alterar só de x e adicionando, por exemplo. Esse aqui vai funcionar como? Por exemplo, se eu colocar aqui adicione 20 a x, como x é minha direita e esquerda, então quando eu adiciono 20 a x, ele vai aumentar o seu valor para a direita, ou seja, vai adicionar 20 ao eixo x do nosso gato, então vai fazer com que ele se movimente para a direita. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, para ele adicionar um valor negativo, que é o mesmo que ele diminuir 100, então ele vai andar para trás. Reparem que isso é muito diferente da gente colocar o aponte para a direção da esquerda. Porque quando a gente pede para ele apontar para a direção da esquerda, que a gente viu aquela hora, o que ele acaba fazendo? Ele vira e aí ele vai para a esquerda. Aqui não, ele está só adicionando menos 100 ao eixo X do gato. Então não vai fazer com que ele vire para a esquerda ele se movimente, e aí ele se movimente. Não, ele só vai adicionar um valor negativo e vai fazer que ele vá para trás. Certo? Continuando aqui, então, a gente tem também o mude x para. O adicione, se eu colocar aqui adicione 100 a x, ele vai sempre adicionando. É diferente de eu colocar para ele mudar, porque uma vez que ele muda para aquele valor,
mude x para 100, para 50, mude x para 50, a segunda vez que executar, ele não vai fazer nada, por quê? A posição x dele já é igual a 50, então, se eu executar de novo, ele não vai para mais nenhum lugar, porque ele já está na posição x igual a 50. A mesma coisa acontece aqui no y, se eu quero que ele vá para cima ou para baixo. Posso adicionar 50y, um valor positivo para ele ir para cima e um valor negativo para ele ir para baixo aqui. Nosso eixo aqui vertical. Então é a mesma ideia. Bom, pessoal, terminando aqui, a gente tem a posição x, posição y e essa direção aqui. Marquei todas para a gente ver. O que é essas posições? Ele dá a posição atual, o valor atual da posição x e o valor atual da posição y e a direção para a qual ele está apontando. Esses daqui é interessante para que esse tipo de comando? Eles se encaixam em vários outros, então a gente pode usar o valor que está sendo guardado na posição x, que é a posição que ele está atualmente, em algum outro comando. Então, todos esses comandos aqui, quadradinhos e redondos, a gente consegue encaixar eles. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu consigo encaixar esses comandos, posição x e y dentro deles, certo? Então, é para isso. Eles aí têm muita utilidade, tá? Então, vai depender da imaginação de vocês depois nos jogos aí. Mas eu já adianto que é muito usados aqui dentro de outros comandos, com os operadores, com sensores, enfim. Bom, pessoal, eu só queria mostrar rapidamente aqui algumas coisas dos comandos de movimento, certo? E agora eu tenho duas atividades para vocês. Agora aqui a gente tem algumas atividades sobre o movimento aqui dos atores. Bem, a atividade 1 é o quê? Crie um cenário com uma imagem qualquer no plano de fundo que contenha no mínimo 2 atores, sendo um da biblioteca e o outro uma imagem externa. Ou seja, vocês vão ter que vir aqui e escolher um ator daqui que a gente tem, que vem junto com o Scratch, e um que vocês vão baixar no computador e vão escolher aqui. Lembrando que quando vocês forem achar alguma coisa, sempre não tem o fundo branco, então PNG, certo? Aí, por exemplo, se vocês forem no Google Imagens, se procurarem, vocês querem um, por exemplo, coloca lá o PNG, e aí vocês abrirem a imagem, verifiquem se ela está com quadriculado atrás. Se ela estiver quadriculada atrás, é porque ela não tem fundo branco, certo? Bom, então vocês vão colocar esses dois atores. E o ator 1, quando apertar na bandeira verde, ele tem que se mover 80 passos para a direita. E o ator 2 deve se mover 70 passos para a esquerda. E o ator 1 e 2, quando o usuário apertar espaço, os dois deverão pular em uma altura aí de 80 passos. Lembrando que o ator não deverá ultrapassar os limites do cenário. O limite do cenário, ou seja, se eu executar várias vezes o código, ele não pode passar dos limites do cenário, certo? E o desafio 1 é o quê? Colocar dois atores também, pode ser os mesmos. E quando apertar na bandeira verde, o ator 1 tem que ir até o canto inferior esquerdo do cenário e deslizar lentamente até o final do canto inferior direito. Após isso, o ator deverá pular. Esqueci de colocar aqui. Deverá pular e retornar à posição. Então, ele vai começar numa posição, por exemplo, vai começar no meio. Então, ele vai lá para o canto esquerdo, vai deslizar até o direito. E depois que ele pular, tem que voltar para o meio, no caso, que era a posição inicial que ele estava, tá? Vou colocar aqui até a posição inicial.
Bem, o ator 2, quando apertar na bandeira verde, tem que percorrer todo o cenário. Eu não sei se vocês já jogaram aquele joguinho de ping-pong, que a bolinha bate, volta e ela acaba percorrendo assim todo o cenário. Então é isso que vocês vão ter que fazer. Seria como que a gente faz para essa bolinha percorrer todo o cenário, por exemplo. Então o ator 2 tem que fazer isso. Então, uma das dicas que eu coloquei aqui é: quando tocar na borda, o ator deve voltar e mudar a direção para o sentido do movimento. Certo? Lembrando que nenhum deles podem passar os limites do cenário também. Bom, pessoal, é isso. A gente vem nas próximas videoaulas aí com as resoluções, mas eu aconselho que vocês tentem fazer antes e depois vocês vejam aí como é que eu fiz. Até porque, como eu falei, uma atividade tem várias formas de fazer e esse que é o bacana da programação. Certo? Bom, pessoal, um beijo e até a nossa próxima aula com as resoluções.